consagrados, já vem chegando o Rei. Saudai-o, consolados, louvor a Ele erguei. Saí da escuridão, as vozes levantemos, hosana lhe cantemos, com santa devoção. Alerta, ó fatigados, já vem o Rei Jesus. E vós desanimados, chegai à sua luz. Angústia, o bom Senhor vos dá consolo forte, vencendo a própria morte, livrando-vos da dor. Bom dia! Que a graça do nosso Senhor esteja com você. Como é bom vê-los na casa do Pai. Como é bom que cada um de nós, nesta manhã, aceitou o convite do eterno Deus, para estarmos, assim como nós estamos, como somos, na presença dEle, para termos um momento de comunhão com Ele e também uns com os outros. O tempo está passando, eis que hoje, na nossa coroa de advento, for acesa a terceira vela. E assim, eu quero acolher vocês com a palavra bíblica que é lema desta semana. Eu convido para nós lermos em conjunto. João Batista é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Mateus, capítulo 11, versículo 10. Assim como João Batista, primo de Jesus, ele veio, foi o último dos profetas e no seu tempo preparou o caminho para a vinda do Messias, o Salvador. E hoje na pregação, o pastor falará um pouquinho conosco sobre este tema também. Nós recebemos de Deus essa missão de prepararmos o caminho para Jesus. O período de Advento é tempo de preparação, é tempo de abrirmos o nosso coração diante de Deus e permitir que Ele trabalhe na nossa vida e assim, para a partir da nossa vida, então Ele trabalhar neste mundo que tanto carece de graça, de luz, de amor e de compaixão. Assim eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Nós temos este momento de culto, não em nosso nome ou em causa própria ou de alguém, mas nós celebramos em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comunidade queira tomar assento e nós vamos nos preparar para o momento da confissão de pecados, cantando o primeiro hino que nos traz essa reflexão: como hei de receber-te.
Como hei de receber-te, benigno Redentor? O mundo anseia ver-te, meu Rei, meu Salvador. Jesus, vem, me ilumina, em mim vem acender a tua luz divina, que assim te possa ver. Recebe-te com palmas a santa multidão, também as nossas almas louvor e graças dão. Meu coração deseja servir-te com fervor, a tua graça almeja, a tua luz, Senhor. Sim, tudo já fizeste a fim de me alegrar, consolo e paz me deste no mais cruel pesar. Perderá o reino eterno, herança celestial. Livraste-me do inferno, salvaste-me do mal. Vieste para o mundo só para nos salvar. Foi teu amor profundo que veio libertar nossa alma que sofria em ânsia e solidão. Encheste de alegria o nosso coração. No coração escreve, ó povo sofredor, o crente nunca deve desanimar na dor. Ó sede corajosos, Jesus bem perto está, nos transes dolorosos, conforto e graça dá. Vem ele ao julgamento do que despreza a cruz, só no arrependimento a salvação e luz. Ó, vem, Senhor amado, excelso Redentor, conduz-o com pecado a Cristo ao teu fulgor. João Batista, a sua mensagem era de denúncia e anúncio. João Batista, na sua palavra, na sua profecia, ele alertava o povo acerca do caminho que estava seguindo. E assim como o povo de Deus seguia por caminhos tortuosos, nós, por conta do velho Adão e da velha Eva, sem mais nem menos, desviamos por vezes do caminho de Deus. Assim te convido a te colocar de pé e a confessarmos os nossos pecados. Amado Pai Celestial, graças te damos porque hoje é domingo, é o primeiro dia da semana e temos a oportunidade de santificá-lo, de estar na tua presença. Ó eterno Deus, estamos aqui em humildade e reconhecemos o quão falho e quão pecadores somos.
Reconhecemos que por vezes, por conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações e omissões, nós nos desviamos do teu caminho. E assim, por vezes desviamos as pessoas que caminham conosco, que estão ao nosso redor. E assim, machucamos a nós mesmos, aos nossos irmãos e irmãs, e causamos a tua ira. Ó eterno Deus, por meio das palavras da tua lei, nós somos conscientes de que se não nos arrependermos, de não voltarmos os nossos caminhos a ti, somos merecedores do teu castigo e da tua ira. No entanto, ó eterno Deus, conforme João Batista anunciou, nós, por meio do teu evangelho, somos cientes de que tu enviaste o teu único filho a este mundo, que veio para endireitar as nossas veredas. E assim, ó eterno Deus, nós clamamos com muita humildade: endireita os nossos caminhos, perdoa-nos, purifica-nos com o teu fogo, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, e que assim, ó Eterno, somente por meio da tua graça, não por mérito nosso, que nós vivamos segundo o teu querer e a tua vontade, sendo luz, a tua luz na vida de todos e de todas que carecem do teu amor. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Eu pergunto, quem é que trouxe a sua Bíblia? Pode ser do celular também. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia no texto lá no capítulo 12 do livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 12, dos versos 2 ao 6. Inicialmente eu faço uma pergunta a vocês. Vocês se reconhecem pessoas pecadoras e que carecem da graça de Deus? Se for esse o vosso consentimento, eu peço que digam sim. Por meio da vossa confissão sincera da parte de Deus, eu lhes anuncio o perdão dos vossos pecados. Amém. Passo a ler Isaías capítulo 12, dos versos 2 ao 6, que diz: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Assim, repletos, preenchidos pela graça de Jesus, quero convidar vocês para nós louvarmos a Deus por meio desse próximo cântico. Que assim nós possamos erguer louvores, honra e glória ao nosso Deus.
Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias o Senhor, de todo o mundo Salvador. Traz vida eterna, redenção, exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, o Criador dos céus. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno a jubilar. Bendito todo o coração que receber em mansidão. É o verdadeiro sol do amor que livra e salva o pecador. Louvado seja Deus, que vence os males meus. Erguei as vozes a cantar, vossa alma seja o seu altar, e preparai o coração com fé, pureza, devoção. Assim o Rei a vós virá, que vida e salvação dará. Louvado seja Deus, que guie os passos meus. Abertas, meu Jesus, estão as portas do meu coração. Ó, entra em mim, vem me salvar, e paz divina derramar. Ó, guia-nos a tua luz, por teu Espírito, Jesus, o nome teu, Senhor, louvamos com fervor. Amém. Agora, nesse próximo cântico de louvor, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, será o momento em que nós traremos as nossas ofertas. Eu gosto sempre de lembrar que tudo o que temos na realidade não é nosso, é Deus que nos empresta. Então eu desejo que Deus, Ele abençoe a cada um de nós e também a comunidade, quem receberá as ofertas.
Convido o pastor a vir à frente, convido a comunidade a se colocar de pé e a termos um momento de oração pela mensagem, pela pregação. Ó eterno Deus, nós te louvamos, que tu és o nosso Emanuel, Deus conosco, que tu és o nosso Deus forte, a nossa fortaleza. Ó Senhor, nós declaramos numa canção atrás que abertas estão as portas do nosso coração. Assim, nesse momento, abençoe o pastor Rafael, que as palavras que ele venha nos trazer sejam as tuas palavras, e que assim, como estão abertas as portas do nosso coração para ti, que possamos estar com os nossos ouvidos bem atentos, abertos para a tua mensagem, e que possamos ver a partir da tua palavra aquilo que não está bom em nós para mudarmos, mas que também na tua palavra possamos ser preenchidos pela tua graça, pelo teu evangelho, o qual alimenta a nossa fé e nos impulsiona a vivermos conforme o teu querer. Teu nome que oramos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Comunidade pode tomar assento. Bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco nesta manhã. Amém. Quero convidar quem tem a sua Bíblia a abrir no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 3, os versículos 7 até o 18. Lucas 3, 7 ao 18. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Até aqui, texto bíblico. João Batista, personagem importante na Bíblia, uma pessoa que foi chamada por Deus e foi usada por Deus para preparar o caminho, para preparar as pessoas daquela época, daquela região, para a vinda do Messias. Jesus estava vindo e era necessário que alguém preparasse o caminho para Jesus não chegar e não ter ninguém para ouvir as suas palavras.
Então João começa anunciando. E a mensagem de João Batista, ela é uma mensagem pesada, uma mensagem dura. Ele chama ao arrependimento. Arrepender-se dos seus pecados. Abandonar uma vida de pecados. E então ele batizava. Mas aqui, ele começa com uma palavra muito dura para as pessoas que vinham até ele. Muita gente vinha ser batizada por João, e João chama eles de raça de víboras. Literalmente, no original, filhotes de cobras venenosas. Filhotes de cobras venenosas. Um insulto muito pesado, muito duro. Mas a gente poderia se perguntar, será que as pessoas que vinham até João para serem batizadas, de fato viviam um arrependimento real? Por que João Batista chama de raça de víboras? A impressão que dá, ou melhor, a mensagem que João está passando aqui, é que as pessoas estão indo até ele buscando o batismo para fugirem da ira de Deus. Então, essas pessoas estão buscando o batismo de João simplesmente por fachada, simplesmente para demonstrar uma coisa que não é real. O arrependimento delas não é verdadeiro, é um arrependimento falso. As pessoas que vêm até João, elas querem desencargo de consciência. Elas querem se sentir bem, querem se sentir tranquilas em relação aos seus pecados. Afinal de contas, fui batizado por João Batista. E a esses, João Batista chama raça de víboras, porque não adianta dizer que está arrependido. Não adianta sinalizar arrependimento diante de Deus. Porque arrependimento verdadeiro, ele deve vir acompanhado de bons frutos. O arrependimento, na prática, gera bons frutos. É muito bonito dizer eu estou arrependido dos meus pecados e não fazer nada a respeito disso. Agora, quem se arrepende verdadeiramente, quem se arrepende dos seus pecados no fundo do seu coração, essa pessoa vai produzir bons frutos a partir do seu arrependimento. João, ele aponta a ira de Deus, ele aponta a condenação de Deus para aqueles que não se arrependem. Ele diz, o machado está posto à raiz, usando a imagem de uma árvore. Quem produz bons frutos, ok. Mas aquele que não se arrepende, não produz bons frutos, será cortado e lançado no fogo. Uma mensagem dura, uma mensagem pesada. Mensagem do juízo de Deus. Ele está dizendo, arrependam-se verdadeiramente e a partir do seu arrependimento produzam bons frutos, ou vocês serão condenados por Deus. E ele diz, olha, não adianta vocês acharem que por serem filhos de Abraão, vocês vão escapar do juízo de Deus. O povo de Israel, muitas vezes, achava que por pertencer à linhagem de Abraão, por serem descendentes de Abraão, estava tudo certo. Como se simplesmente pertencer ao povo de Israel, como se a linhagem sanguínea trouxesse algum benefício diante de Deus. A gente pode achar isso um pouco estranho, porque não é a nossa realidade, mas é a mesma coisa pensar que eu vou ser salvo pela fé dos meus pais ou dos meus avós. É a mesma coisa pensar que eu vou para o céu porque meu pai serve a Deus, porque minha mãe vai na igreja, porque meus avós eram cristãos, porque eu sou de uma família luterana.
como se a linhagem sanguínea trouxesse a salvação. Não é assim. João Batista diz, olha, se Deus quiser, Ele pode mandar essas pedras aí virarem filhos de Abraão. Ser filho de Abraão, pertencer ao povo de Deus, não garante nada. O arrependimento e a fé são individuais, são pessoais. Cada um de nós precisa se arrepender diante de Deus. E o arrependimento verdadeiro deve produzir bons frutos. O anúncio de João Batista era pesado aos judeus, porque os judeus valorizavam muito o fato de serem o povo escolhido de Deus. Se nós lembramos, Deus escolheu Abraão, prometeu a Abraão uma grande descendência, uma descendência incontável. Chamou essa descendência a ser bênção para todas as nações. E o povo de Israel, que surge então a partir de Abraão, via nesse chamado, nessa escolha especial, uma garantia de salvação, uma garantia de que Deus os salvaria. Mas Jesus, Ele combate essa visão. Jesus, Ele inaugura algo novo. Ele vai dizer que não é o seu sangue, não é a sua descendência, não é o berço onde você nasce que te garante salvação, mas é um coração arrependido diante de Deus. É um coração que se entrega ao Deus verdadeiro. A partir de Jesus não é mais grande coisa ser filho de Abraão e pertencer ao povo de Israel. Porque filho de Abraão agora é aquele que crê no nome do Senhor Jesus. A partir de Jesus, nós somos feitos povo de Deus. O essencial, a mensagem que João traz, arrependam-se e produzam frutos. Paulo vai dizer que em Cristo não existe judeu nem grego. Existem pessoas que, mediante a fé em Cristo Jesus, são feitos filhos de Deus. Se alguém quiser, leiam Gálatas 3, os versículos 26 a 28. Lá isso está um pouco melhor colocado. A mensagem de João Batista ela é urgente. O Evangelho é salvação para aquele que crê. Mas para aquele que não crê, é condenação. Você já parou para pensar nisso? O Evangelho é uma mensagem muito bonita. A mensagem do Natal, o presépio, o pinheirinho, a coroa de advento. A mensagem de que Jesus veio para nos salvar é muito boa. Se nós crermos nela. Agora, para quem não crê, significa condenação. E é assim que as pessoas então começam a entender o que João Batista está dizendo, e a multidão começa a perguntar: o que a gente precisa fazer então? O que eu faço diante desse anúncio de necessidade de arrependimento e produzir bons frutos? E João vai indicando: olha, se você tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Se você tem comida, reparte com quem não tem. Os publicanos, os cobradores de impostos, queriam ser batizados também e perguntam para João: o que nós devemos fazer? João diz: olha, façam o que é justo, não cobrem a mais. Porque naquela época, os cobradores de impostos, eles muitas vezes criavam artimanhas para cobrar mais impostos do que era devido e ficavam com a diferença. E João Batista diz: olha, cobrem aquilo que foi estipulado.
nem um centavo a mais. Façam o que é justo. Os soldados perguntam: o que nós vamos fazer, o que nós devemos fazer? Não maltratem a ninguém. Não façam denúncias falsas e se contentem com o salário que vocês recebem, para não extorquir as pessoas. Coisas simples. E daí talvez você vai pensar: mas então é fácil dividir um pouco de comida, dividir alguma roupa, fazer o trabalho de forma justa. Não. Não é por aí. Isso aqui que João está falando não são coisas que nós devemos fazer para sermos salvos. Você não deve exercer a sua profissão de forma justa para ser salvo. Você não deve repartir a roupa que você tem sobrando para ser salvo. Seria fácil demais se fosse assim. Isso aqui, esses bons frutos de amor, esses bons frutos são sinais de um coração arrependido. Isso aqui é a consequência de um coração que se entrega a Deus. Não é arrependimento em si. Praticar essas ações não salva ninguém. Seria muito fácil ser salvo por Jesus se bastasse fazer algumas coisas boas para receber a salvação. Mas não é assim. Essas ações, elas podem testemunhar um coração que foi salvo. Uma pessoa, quando ela se converte a Deus, ela precisa demonstrar a sua conversão por meio de atitudes práticas. Não basta dizer eu sou convertido. Não basta dizer eu me arrependi dos meus pecados. É necessário que haja mudança. Onde não há mudança, não há arrependimento. A conversão, ela precisa aparentar. Uma pessoa, quando se entrega a Cristo, precisa ser perceptível a mudança de vida. Onde não há mudança, não há arrependimento. Mas as atitudes provenientes do arrependimento e da mudança não salvam. Ninguém vai ser salvo por dar comida aos pobres. Nós temos a campanha do quilo, todo culto, recebemos alimentos para o projeto Almoço Humanitário lá no Santos Dumont. Que bom se você doa 1 quilo de alimento não perecível. Está ajudando pessoas que precisam. Mas você não vai para o céu por causa disso. Se você doa roupas para a diaconia da comunidade, que bom. Mas você não vai para o céu por causa disso. Você vai para o céu se você se arrepender dos seus pecados e se entregar ao Senhor Jesus, se entregar ao Messias que João está anunciando, se entregar ao Salvador. João, ele não pede nada demais na prática, mas a sua mensagem é extremamente dura, é extremamente pesada, porque é difícil se arrepender verdadeiramente. É difícil se entregar verdadeiramente ao nome de Jesus. Mas o mais importante a respeito de João Batista, eu diria até que não é a sua mensagem. A mensagem de arrependimento que João traz é muito importante, a gente precisa aprender isso, a gente precisa praticar isso. Mas João Batista, ele começou a ganhar uma certa fama na época da sua atuação. Ele começou a ficar conhecido e muita gente começou a colocar certas expectativas em cima de João Batista, de que talvez ele seria o Messias. E quando ele foi questionado a respeito disso, ele soube
o seu lugar, ele soube quem ele era. O mais importante a respeito de João Batista é que ele sabe que ele não é. Em um mundo onde muitas pessoas buscam ser o que não são, buscam viver de aparências e de fama, João Batista reconhece que ele não é. E com humildade ele diz: eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Ele vai dizer: depois de mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu. Vem alguém que é mais importante do que eu. João Batista sabe qual é a sua missão. Ele sabe que ele veio para preparar o caminho para Jesus, mas depois de preparar o caminho para Jesus, ele deve sair de cena e deixar Jesus no centro das atenções. Ele é a voz que clama, mas o conteúdo da mensagem é o Senhor Jesus. João, ele reconhece a sua identidade, ele reconhece quem ele é e ele sabe quem é Cristo. Ele sabe que o ministério de Jesus é superior àquilo que ele está anunciando, àquilo que ele está fazendo. E nós, como cristãos, precisamos aprender de João Batista essa mesma humildade. A nossa vida deve ser uma vida que promove a Cristo. João Batista tinha o palanque. As pessoas ouviam ele. As pessoas vinham até ele para serem batizadas. Ele podia se promover. Ele podia anunciar que ele era o Messias e ficar famoso. E muitos iam crer nele. Mas ele não faz isso. Porque ele sabe que ele não é o Messias. E ele escolhe promover a Cristo. Muitos cristãos usam o nome de Jesus para se promover. Muita gente usa o nome de Jesus para ganhar fama, inclusive pastores, políticos, usam o nome de Jesus para serem conhecidos. Mas João Batista, ele nos diz, ele nos ensina que nós devemos promover a Cristo e não a nós mesmos. João batiza com água, mas ele anuncia a vinda daquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é aquele que tem o poder na sua mão para julgar as pessoas. Então, João Batista vai usar a imagem aqui de uma pessoa com uma pá separando a palha do trigo. Jesus, ele tem a pá na mão. E ele recolhe o trigo e guarda no seu celeiro. Mas a palha, ele queimará no fogo. A pregação de João Batista é dura. Espero que você tenha conseguido entender isso. Ele não está falando uma mensagenzinha bonitinha para agradar as pessoas. Ele não está vindo com uma lição de moral, com uma história bonita. Ele está vindo com uma lição de moral pesada. Não é uma mensagem de autoajuda. Não é uma mensagem para alegrar as pessoas. João Batista não agradou a maioria dos seus ouvintes. Tanto é que 2 versículos depois do último que a gente leu, ele é jogado na prisão. João Batista não mascara a realidade, mas ele exorta ao arrependimento. Não se trata de uma promessa de sucesso e prosperidade, aquilo que João Batista anuncia. Pelo contrário, é uma mensagem que chama a renúncia, a abrir mão, a não ser, a se arrepender
para que aquele que veio depois de João Batista seja engrandecido. Porque Jesus, sim, esse tem poder para salvar. E é Ele quem nos julgará quando chegar o dia. Baixa a tua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Deus eterno, nós somos pecadores. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus, muitas vezes nós nem reconhecemos nossos pecados. Nós nem percebemos a maldade do nosso coração, porque a gente tenta se justificar. A gente tenta fingir que está tudo bem. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando a nossa vida é vivida para nós mesmos. Quando as nossas ações são egoístas e a gente não consegue olhar para o nosso lado, não consegue olhar para o nosso irmão a quem nós machucamos. Nos perdoa, ó Deus. Dá-nos um coração arrependido. Dá-nos um coração que produz bons frutos a partir desse arrependimento. Não nos deixa vivermos no nosso egoísmo, na nossa soberba, mas quebranta o nosso coração. Ó Deus, obrigado que João Batista preparou o caminho e anunciou a mensagem, preparou o caminho para o Salvador que veio, que pregou, que ensinou, mas que acima de tudo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nos dando uma esperança, nos dando salvação verdadeira, e é o único caminho que nos leva a Ti. Ó Deus, que a gente possa crer no Senhor Jesus com todo o nosso coração. Que nesse tempo de advento nós possamos refletir na nossa vida, reconhecer os pecados que nós teimamos em praticar, que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente mude, que nós sejamos transformados por Ti. E que quando chegar o Natal, nós possamos celebrar o amor de Deus, nós possamos louvar a Ti, possamos chegar na Tua presença como pessoas perdoadas, purificadas, santificadas pelo Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que veio para nos salvar. Amém. Vamos nos colocar de pé e confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar? Vamos cantar mais uma canção.
Nas estrelas veja sua mão, e no vento ouça sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. Queremos ter agora um momento de avisos. Convido o Kleber, que vai nos conduzir. Bom dia, querida comunidade presente que nos assiste pelo YouTube. Os avisos são os seguintes. Hoje à noite teremos culto no Jardim Luciana a partir das 19h30. Um aviso importante: o culto de véspera de Natal, ou seja, no dia 24, que é uma sexta, às 19h30, nós lembramos que nós ainda vivemos em época de pandemia. E em razão desses decretos do Covid, nós podemos ter aqui no Templo da Charlau 170 pessoas. Por isso, para respeitar os decretos, será necessário fazer inscrição com a Secretaria da Comunidade. Nós lembramos, então, e pedimos a compreensão para que faça a sua inscrição e participe deste culto que saúda a chegada do Príncipe da Paz, Jesus. Nós precisamos lembrar que os cuidados continuam, então o uso de máscara durante o culto, álcool gel na entrada e espaçamento, que os bancos estão marcados, que é a distância entre uma marcação e outra para famílias que moram em casas diferentes. Os próximos cultos, então, aqui na Charlau, dia 19, às 9 horas, e às 19h30 no Jardim Luciana. Recepção. Precisamos de pessoas que se disponham a auxiliar na recepção dos cultos. Os interessados podem procurar o Volney ou então falar comigo. É uma forma que nós temos também de servir e auxiliar na tarefa de realizar o culto. Os devocionários 2022, então, eu lembro que estão disponíveis Castelo Forte Orando em Família ao custo de R$ 25 e presente diário ao custo de R$ 15. Lembramos também que o que nós temos disponíveis estão se encerrando. Adquira, se você tem interesse agora, ou então vai precisar aguardar uma nova encomenda e vamos depender daí da gráfica ter ou não disponíveis exemplares. Calendários 2022. Acredito que tem pessoas que já estão ansiosas à espera do calendário. Eles estarão disponíveis no próximo culto, no dia 19. Com isso, nós convidamos para que venham, participem do culto e, ao final, retire o seu calendário com o pessoal da recepção. A oferta, então, destinada na igrejinha foi para a comunidade e nos cestos para apoio a comunidades necessitadas e novas, da obra Gustavo Adolfo. São esses os avisos. Obrigado. Obrigado, Kleber. Queremos ter ainda um momento de oração. Convido a comunidade a se colocar de pé.
quem pode. Vamos orar ao nosso Deus. Deus de amor e misericórdia, te rendemos graças porque podemos estar aqui nessa manhã, porque Tu nos chamas, nos reúnes, nos congregas, e nós podemos louvar a Ti cantando, podemos também ouvir a palavra que nos exorta, nos ensina e nos anima a viver contigo. Te rendemos graças por este culto, te rendemos graças por todas as tuas dádivas, todos os dons que tu nos concedes. Ó Senhor, de forma especial te agradecemos pela vida e que nesse tempo de advento nós podemos refletir a respeito da nossa. E nos ajuda, Pai, nos ajuda a encontrarmos o caminho que tu queres para nós, a reconhecermos aquilo que tu queres que nós façamos nesse tempo de advento e de Natal. Que cada família seja abençoada por ti, guardada por ti, nesse tempo tão especial do ano. E que a tua palavra possa ser lembrada nos lares aonde as pessoas não vivem contigo. De forma especial, Senhor, nessa manhã queremos orar pelo seu José Soares, que não está bem, está debilitado, e pedimos, Senhor, que tu permita a sua recuperação, permita que ele melhore da sua situação de saúde. E junto com ele, Senhor, lembramos também das demais pessoas que estão doentes, acamadas, hospitalizadas, pessoas que aguardam por cirurgias, pessoas que estão se recuperando de cirurgias. Tantas situações de sofrimento e dor que existem e que, inclusive na nossa comunidade, pessoas que conhecemos carecem da Tua mão poderosa, da Tua mão capaz de curar e salvar. Lembramos também das famílias enlutadas. Ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor e a mensagem da ressurreição possam confortar corações abatidos e desesperançosos. Esteja, Senhor, com quem sofre, com quem chora, com quem carece da Tua mão, da Tua graça e do Teu amor. Ó Deus, nós te rendemos graças por essa comunidade, por cada pessoa que aqui está, por cada membro, também aquelas pessoas que não vieram por seus motivos, que Tu conheces, ó Deus, que Tu estejas abençoando e também chamando as pessoas a virem e participarem dos cultos. Que a fé de cada um de nós seja fortalecida, juntamente com a esperança e com o amor. Ó Deus, que essa comunidade seja usada por Ti para anunciar o Teu Evangelho e para trazer transformação a este mundo. Que sejamos como João Batista, que anuncia e proclama a Cristo e não a nós mesmos. Assim, Senhor, colocamos tudo em Tuas preciosas mãos, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos cantar ainda o hino Rejubila, Filha de Sião. Podemos ficar à vontade, quem deseja sentar. Rejubila, filha de Sião, regozija-te.
celestial. Salve, salve, Filho de Davi. Salve, Rei bendito, Santo de Israel. Salve, salve, Filho de Davi. Salve, Rei da graça, Príncipe da paz. O teu trono santo sempre existirá, pois tu és o Filho do Onipotente Pai. Salve, salve, Filho de Davi. Salve, Rei da graça, Príncipe da paz. Vamos acolher a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um abençoado domingo e uma boa semana.